Se você sabe esquecer aquele que ofende à toa, você é gente boa. Se você dá sempre mais aquele que pede a sobra, você é gente boa. E as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Santa Maria, Mãe Santíssima, obrigado pela sua presença, Mãe, pelo seu carinho, pelo seu amor. Que a senhora possa, Mãe, cobrir a todo nesse instante, com o carinho, com a ternura, com a beleza da Mãe, com essa força, com esse cheiro que só a Mãe possui. Que a senhora possa, Mãe, nos ajudar a nos harmonizar, a buscar a luz, a buscar a presença de Jesus, para que possamos realizar essa reunião com toda amizade, com toda alegria, com muita gratidão e esperança. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite a todos. Que a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós, nos abençoando, nos amparando. Rogamos a Deus que nessa noite de hoje possamos todos ser amparados, cada um no seu lar, cada um onde estiver neste momento. Seja amparado todos que estão aqui presentes na reunião virtual, como também aqueles outros irmãos que estão, de certa forma, ligados pelo pensamento, ou pelo nosso pensamento, pensamento de cada um, que está aí ligando, pensando, e que todos esses irmãos que estejam vinculados de alguma forma a esta reunião sejam parados neste momento, que os bons espíritos possam criar. E hoje nós temos a grata satisfação de ter o nosso irmão Odilon, que vai falar sobre uma qualidade, um defeito que nós temos, não uma qualidade negativa, um defeito que nós temos, e eu sei que eu tenho, eu acho que muitos de vocês podem ter, e eu acho que essa palestra é muito importante para nós, para a gente começar a treinar, a se esforçar para evitar esse mal, que é o melindre. Boa noite, Dilon, seja bem-vindo. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus abençoe a todos nós. Estou vendo que nós temos 11 pessoas na sala, né? Que bom, sejam todos, todas bem-vindos. Então, esse tema realmente ele incomoda, né? Ele me incomoda muito, me incomodou muito na minha vida toda e ainda continua me incomodando. A questão do melindre é uma coisa muito complicada, é uma luta para a gente poder vencer ele. Vamos primeiro buscar entender o que é o que é melindre, né? O que é um melindre? Eu procurei pesquisar para ver a fonte, ele fala em suscetibilidade. Então, melindre é aquela pessoa assim que ela é muito sensível, né? A gente costuma lembrar assim, aquela pessoa que parece vidro, né? Qualquer coisinha pode quebrar. Então a gente, para lidar com esse tipo de pessoa, nós temos que ter muito cuidado, né? Como diz assim, né? Cheio de dedos, né? Como se estivesse pesando sobre ovos, assim. Não pode tratá-lo de qualquer jeito, assim, porque corre o risco de você ofender, de magoar. Então, isso é o melindre. O espírito de verdade, ele diz assim: o melindre, filho do orgulho. Então, aqui ele dá uma indicação que o melindre está presente porque existe orgulho. Se a pessoa
ela se sente ferida por qualquer coisa, é porque ela não gosta de ser contrariada, por exemplo. E quando a gente não gosta de ser contrariado, é porque eu acho que eu estou sempre certo. E se eu acho que eu estou sempre certo, está o orgulho presente aí, não é mesmo? E propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. Então eu sou o melhor, eu estou sempre acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. É vaidoso, melindroso, ele acha que ele é o bom, né? Ele tem todas as qualidades. Essa alergia moral, veja bem, uma alergia moral, demonstra má vontade e transpira incoerência. Quando a gente olha assim, eu me vejo assim, algum comportamento inadequado por conta de uma posição de melindre, depois eu me avalio e falo, puxa vida, né? Como é que eu pude fazer isso? Que incoerência, como é que eu pude me ofendeu, né? Então, quando a gente consegue até perceber, a gente percebe que está sendo incoerente. Mas geralmente, às vezes a gente nem percebe, a gente acha que tem razão e pronto, eu sou o dono da verdade. Estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Então, o melindre, ele leva a doenças na alma, doença no interior de cada um de nós. Então, ela é a origem de muitas doenças físicas também, né? Então, esse tema, eu peguei o título do capítulo 23, daquele livrinho Sinal Verde, de André Luiz. Ele é bem curtinho, ele tem 10 itens. E esses 10 itens nós vamos buscar analisar aqui. Mas, primeiramente, não é minha área, né? Mas eu vou buscar um entendimento assim, da psicologia sobre essa questão. Da onde que nasce isso, segundo a psicologia junguiana, que é trazida por Joana de Ângeles, nas obras de Divaldo Pereira Franco. Então diz assim, que nós temos aquilo que é chamado assim de arquétipo. O arquétipo é aquela imagem, aquela roupagem que nós fazemos de cada situação, de cada um de nós. São os personagens que nós estabelecemos. Esse seria um arquétipo. Eu crio aquela imagem. E ele diz assim que essa imagem ela é criada assim de forma coletiva, né? O inconsciente coletivo cria ela. Então varia de acordo com a cultura, de acordo com o meio em que eu vivo, é formado aquilo ali. Dessa situação que nasce, por exemplo, os papéis que cada um deve desempenhar diante da sociedade. Então, o papel do homem, o papel da mulher, o papel da mãe, o papel do pai, do filho, enfim, todos os outros, né? Diante daquela vivência cultural, daquele meio que nós estamos, então, cada um tem o seu papel. Por isso que ele varia um pouco de acordo com a região e com a situação, nessa visão coletiva. Então, é daí que nasce, às vezes, assim, a ideia, né? A mãe, ela que é a cuidadora dos filhos, né? O pai é aquele que é o provedor. Aí estabelece, define bem separado cada um dessas situações. E por conta disso, aí nós então, quando nós somos chamados a fazer algumas tarefas, né, que pela minha cultura, pela minha sociedade, não é da minha área, eu rejeito e às vezes me ofendo, me torno às vezes até agressivo por isso. Não, isso aqui não é papel de homem, isso aqui é papel da mulher, isso aqui é papel... Então, cria então essas limitações nos relacionamentos e eu acabo então criando barreiras e dificuldades, e daí então vem também a questão dos melindres. E tem também esses arquétipos formados de forma assim pessoal, individual, então de acordo com a criação. Por exemplo, o pai, né, que trata
o filho de uma maneira muito severa, ou aquele que é muito liberto, que é muito livre, né? Ou aquela mãe que cuida demais do filho e acolhe ele o tempo todo. Então tudo isso pode formar também alguns valores. E esses valores ficam bastante fortalecidos dentro de mim, muito impregnado. E então eu levo esse para a minha vivência, para os meus relacionamentos, para as minhas conversas. Então, quando eu me sinto atingido um daqueles valores, eu reajo às vezes muito mal. Então, daí talvez uma situação assim de origem dessas situações onde eu me posiciono muitas vezes contra. Mas voltando então agora para a gente, para o sinal verde, que daí eu acredito que a gente vai entender um pouquinho melhor até algumas questões que são colocadas aqui, na verdade são em número de 10. A primeira delas diz assim, uma determinação, né? Uma convocação para que nós saiamos dessa situação de melindres. Então, não permita que suscetibilidades lhe conturbe o coração. Quando ele diz assim, não permita, quer dizer o quê? Que eu posso não me permitir que essas questões me atinjam. Eu sinto as questões porque eu permito. Então, aí a imposição de que eu comando a minha vontade, né? Então, eu tenho uma vontade, essa vontade está sob o meu comando, eu posso comandá-la, posso comandar os meus pensamentos para que quando alguém vem e traz alguma situação em que eu não concordo, eu posso até discordar, né? Claro, e devo até. O debate, ele é muito bem-vindo, mas com isso não quer dizer que eu vou ficar ofendido. Vou romper as relações, às vezes a pessoa se ofende até com coisa que nem chegou para ele, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, ele publica alguma coisa no Facebook, em alguma rede social, contrariando aquele valor que eu tenho como verdadeiro, e eu rompo a amizade com ele simples assim, e fico ofendido e já começo a me achar que aquilo foi comigo, né? Quando na verdade ele nem tem nada a ver comigo, mas eu trago aquilo para mim. Então essa situação de suscetibilidade é uma coisa que eu preciso avançar e vencer isso aí. Muito bem. O outro item: dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto é livre para pensar como deseja. Tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Essa aqui é uma coisa bem óbvia, né? Se eu tenho meu livre-arbítrio, eu não gosto da minha liberdade, eu não gosto de ter direito a pensar como eu quero, me expressar, me manifestar, ter as minhas preferências, por que eu não posso dar direito ao outro que também seja diferente, que ele possa pensar diferente daquilo que eu penso? Uma outra questão: cada pessoa vê os problemas da vida em um ângulo diferente. Essas questões todas que nós vamos colocar aqui, que eu vou colocar aqui, elas são bastante assim, parece óbvia, né? E é. A grande dificuldade é colocar essa obviedade na minha vida, né? Eu modificar meu comportamento. Mas é uma forma da gente relembrar isso aí, de repente a gente levar a reflexão, poxa vida, né? Eu tenho que trabalhar isso em mim, gerenciar esses sentimentos, as emoções, para que eu possa ficar livre, ter um conforto melhor, ter os meus relacionamentos mais equilibrados, viver melhor com o meu próximo. Então, aceitar o outro é perceber que todos temos gostos diferentes. Todos temos gostos bastante assim distintos. Tem uma coisa que uma pessoa detesta e a outra eu gosto, adoro ela, né? Ele detesta isso, eu gosto, aquela mesma coisa eu gosto e ele detesta. Gosto diferente, isso faz parte, a diversidade faz parte da nossa vida, né? Deus criou nós assim bastante diferente.
Isso eu não posso me sentir atingido porque o outro não gosta da mesma coisa que eu. Eu não posso me sentir agredido por isso. De novo vem a questão do cristal, da pessoa que ela não consegue, ela é muito frágil. E pensando no cristal, aquele prisma, né, aquela bola, objeto de vidro, de cristal que tem vários lados, você coloca ela sobre uma mesa e o sol bate no centro dela, você vai observar que espalha luz de diferentes tonalidades em volta, né? Cada um de uma cor. E se uma pessoa estiver numa posição, ela vê o vermelho, ela fala, é vermelho. O outro está no verde, é verde. O outro está no azul, é azul. Quem está certo? Todos. Porque todos, cada um na sua posição. E assim somos nós. Cada um na sua situação tem uma visão da vida diferente. E isso varia porque na posição que eu estou, de compreensão daquela questão, do número de informação que eu tenho daquele assunto, da minha maturidade em me controlar, em me expressar, no equilíbrio que eu tenho ou não, né, das experiências que eu vivi, quer dizer, tudo isso aí é muito variado e cada um tem a sua posição. Outro item. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. A gente despreza, né? Pensou diferente, está tudo errado. Isso acontece muito, por exemplo, no campo religioso. E nós, os espíritas, como a gente estuda bastante da doutrina espírita, vem um com uma ideia diferente, católico, budista, evangélico, a tendência, às vezes, é a gente rejeitar, umbandista, a gente rejeita, fala, não, esse não é certo, o certo é aquilo que eu estudei dentro da doutrina espírita. Será? Né? Qual que é a minha certeza de que o outro não pode contribuir e muito com o meu conhecimento? Por que eu simplesmente rejeito? Então, eu posso entender aquilo como uma contribuição para o meu aprendizado. Né? E às vezes aquela situação que eu crio assim, tanta confusão, quando eu analiso com mais profundidade, eu percebo mais. Né? Eu convivi com um muçulmano, o senhor Laércio Abraão, e ele dizia, Edilon, eu posso conversar com você sobre o espiritismo, porque minha mãe era espírita, eu sou muçulmano. A minha mãe era espírita, meu pai era muçulmano. Então, posso conversar porque eu estudei bastante o evangelho de vocês. Então, a questão, né, ele dizia bem assim, para ir lá, entre nós lá, para eu conversar com você sobre um assunto que você tem o domínio, eu preciso conhecer ele primeiro. Não basta eu conhecer só ao meu lado, eu preciso conhecer o seu também para poder, então, conversar com você a respeito. Uma outra situação. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Isso é uma coisa bastante certa, né? Óbvia. A pessoa que se melindra, ela se afasta dos outros, vai se afastando, e as outras pessoas ficam com receio de procurá-las, de conversar com elas, se afastam também, porque, poxa vida, eu vou conversar com o Odilon e eu corro o risco de ele se sentir ofendido, dele se sentir magoado, então é melhor eu nem conversar. Ele é um cabeça dura mesmo, não vai aceitar as ideias, ele não vai jamais. Então a amizade, ela é uma planta, né? E a gente precisa tratá-la com muito cuidado, com todos aqueles cuidados que a gente trata uma plantinha. E se a gente não trata direitinho, a gente se afasta e acaba perdendo mesmo. Um outro item. Quem reclama agrava as dificuldades. Aqui vem o reclamão. Aquele que está tudo errado. Tá tudo, nada tá bom. Né? Com ele, com o ambiente, com a política, com a religião. Eu vou lá
na casa espírita, mas eu percebo assim que as pessoas lá agem cada um de um jeito, né? As pessoas não são tão boas como elas ensinam, e eu não concordo com o que elas dizem, e daí eu acabo me afastando e crio melindres, né, com aquilo ali. E às vezes eu vou numa reunião, por exemplo, as pessoas, alguém lá não concorda com uma ideia minha, eu chego em casa e falo para as pessoas, para minha esposa, falo, olha, fulano lá, imagine, né? A ideia dele totalmente fora. E o outro que estava lá junto, nem sequer para abrir a boca para me defender, eu fiquei sozinho lá. Né? Eu sou o dono da razão. Né? E se a mulher ainda ousar, falar bem assim, não, mas será que ele não tinha alguma... Mas, peraí, como assim será? Você está do lado deles? Né? Já fica... Então o melindroso, ele em todo lugar ele arruma encrenca, em todo lugar ele não está bem. Então o reclamão ele joga a culpa sempre no outro. E nunca contribui para solucionar o problema. Porque ele está sempre reclamando e na percepção dele, as questões geralmente não tem jeito, não tem solução. Ele já joga a toalha mesmo, fala, isso aí não tem jeito não, esse cara aí acabou, não tem jeito não. Um outro item, não cultive ressentimentos. Ressentimento é sentir de novo. Então uma pessoa me fala uma coisa, às vezes no calor de uma conversa você usa uma palavrinha inadequada, que adjetiva aquela pessoa, né, e daí ela guarda aquilo para dentro para sempre, né? Vira e mexe, ela lembra daquilo, né? Ele me xingou, né? Às vezes nem xingou, às vezes só falou, olha, você poderia usar isso ao invés disso, você não deveria ter feito dessa maneira. Me xingou, eu já me sinto ofendido. Então, essa pessoa, ela cultiva dentro delas maus sentimentos, ela vive sempre amargurada, está sempre de mal com a vida. Tem maus sentimentos, né? Que se ela tem maus sentimentos, ele joga todos esses sentimentos, então, para tristeza, para mágoa, né? Mágoa. E está sempre atormentado, desequilibrado, insatisfeito, triste, né, como foi dito, sempre triste. Ele não pensa que todo esse sentimento, toda essa carga, de emoções, esses pensamentos, eu lanço para o cosmos, eu contamino, eu poluo o ambiente, aquela atmosfera psicológica, e trago consequências não só para mim, mas para os meus semelhantes. E às vezes para aqueles semelhantes que eu mais quero bem, né? Que é a minha família. Eu levo toda essa carga emocional de ruim para dentro do meu lar. E começa a provocar doenças, inclusive, físicas nas pessoas, porque acaba todo mundo sendo, de repente, contaminado por esse tipo de coisa. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. O melindroso, ele perde momentos. Eu me ofendi, já fico de mal com a vida, já fico triste, já não aproveito aquele bom momento. Às vezes estou numa conversa tão agradável, né? Um ambiente tão gostoso. E aí eu brigo ali, já guardo aquele sentimento de rancor, de ódio às vezes, né, que às vezes eu levo ao extremo, fico com aquilo forte dentro de mim, com ódio mesmo, então perde sempre, né. Aliás, todos os itens anteriores evidencia isso, né, sempre há muito prejuízo pro melindroso, que é o orgulhoso, sempre está perdendo coisas. Outro item, não se aborreça, coopere. Então, ao invés dele ficar aborrecido com as questões, absorva aquilo e pensa como é que eu posso ajudar a mim mesmo nessa situação, como é que eu posso trabalhar essa questão interna, o que devo fazer nessa situação, o que eu devo mudar, por que isso está me incomodando, aquela velha história. Se determinada situação está me trazendo algum sentimento de desconforto, é bom eu olhar que isso é comigo. A encrenca está aqui dentro.
né? Não está lá fora, é eu que estou deixando de resolver ou administrar alguma emoção, algum sentimento dentro de mim. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Olha bem, veja bem, né? A pessoa vive se ferindo, aí ele vira um espinheiro, que foi dito recordando aquela situação anterior. As pessoas se afastam. Quem quer estar perto de um espinheiro? Quem quer se ferir? Porque o melindroso, ele tanto se fere quanto fere o outro também. Que ele revida, ele se ofende, deixa o outro com sentimento de culpa, muitas vezes. Ele se sente perseguido, né? Tá todo mundo contra mim, só eu tô certo, né? Essas pessoas, ninguém acerta nada, ninguém sabe fazer nada, só eu sei, vê tudo errado. Então ele se torna o quê? Um espinheiro. Então afasta tudo. Com a minha atitude de melindre, eu afasto todos de perto de mim. Eu acabo me isolando. Diz assim Humberto de Campos, melindres pessoais são parasitas destruidores que destroem as melhores organizações e o espírito. Ele suga as energias das organizações, né? Numa casa espírita, um melindroso, ou mais de um melindroso, traz muitas dificuldades, né? Qualquer agrupamento, né? Qualquer instituição, ele pode provocar muitas dissensões, muitos problemas ali. Ela compara assim, destrói como uma lagarta que vai comendo as folhas. Vai comendo as folhas, vai comendo até que destrói tudo. Essa é a questão do melindroso. Então, pessoal, era essa a contribuição que eu queria trazer. Primeiramente para mim mesmo, que eu me vi em cada uma dessas situações, em diversas ocasiões, né? A gente lá de vez em quando se vê num debate e vira e mexe, eu tô em desacordo, né? E acabo... Às vezes a gente não se manifesta, mas dentro da gente é um vulcão, aquilo ali tá assim, né? Ah, fulano fez. Então, a humildade. Né? O caminho, se o melindre é fruto do orgulho, qual que é a situação para a gente trabalhar isso? É a humildade. Enfrentar ele. Enfrentar e buscar ressignificar as situações, buscar respeitar a opinião do outro e se aceitar mais. Porque o melindroso ele não se aceita também, né? Ele tem uma insegurança muito grande. Ele se sente menos e por isso que ele quer se projetar mais. Eu não acredito muito em mim, então eu quero me sobrepor meio que na marra. Muita paz para todos, que Jesus abençoe. Gratidão a todos pela atenção. Gratidão. Muito obrigado. Companheiro Adilon, foi muito significativa essa discussão de hoje. Foi muito bem inspirado no momento de escolher, a escolha do tema. Não foi você que escolheu também, na verdade, foi a equipe espiritual que te orientou. Adilon, faça essa palestra que eu sei muito importante para nós. Você está precisando, né? Nós estamos precisando. Faça, porque eu sei importante. E foi muito boa, né? Essa discussão é perfeita. É uma necessidade muito grande, porque ela faz mal para nós e faz muito mal para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, na verdade, faz mal para todo mundo. Na verdade, é uma doença que nós temos. Então, nós temos que nos curar. Foi muito bom. Então, que Deus nos ampare, né? Que possamos trabalhar duramente nessa caminhada ainda aqui na Terra, para que a gente possa chegar no plano espiritual já um pouquinho mais curado, né? Vamos agora já fazendo nossa prece de encerramento. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Vamos mentalizar Jesus nos nossos corações. Que essa luz que derrama do Cristo possa amparar cada um de nós. Mentalizamos nesse momento Jesus, cada lar,
que cada um desses lares que estão nessa reunião de hoje seja visitado por um dos seus emissários de luz, seja feita a harmonização em cada um dos lares, seja visitado cada dependência, cada cômodo da casa, seja visitado, seja feito saneamento espiritual em cada lar, retirando todos os fluidos negativos que possam estar contaminando cada um dos nossos irmãos. Que cada um receba, Senhor Jesus, as bênçãos, a misericórdia do Cristo de Deus, e que cada um seja tratado nesse momento, seja feito tratamento espiritual em cada um dos nossos irmãos, e que todos aqueles irmãozinhos desencarnados que ficam no lar, muitas vezes fazendo até o mal, mas geralmente sem até intenção, mas por estar doente, acaba aproximando dos nossos irmãos encarnados e transmitindo as sensações, que esses irmãos sejam encaminhados, Senhor Jesus, e tratados. Sejam todos esses irmãos levados para as escolas espirituais, para os postos de assistência do plano divino, e que seja feito tratamento a um. Que eles possam compreender, à luz do Cristo, a necessidade do perdão, a necessidade da misericórdia, e compreender o quão grande é a misericórdia do Pai, o quanto Jesus trabalha, quanto Ele trabalhou e trabalha em favor de todos nós, e nós ainda ingratos, não valorizamos, que possamos enxergar Deus nos nossos corações, para que possamos nos curar. Mas agora mentalizando esses copos d'água, essas jarras, essas vasilhas de água que está aí, foi colocado. Mentalizando o remédio que vai ser depositado agora nesta água. Que os técnicos na manipulação de energia do plano espiritual, das substâncias de cura, possam manipular os vegetais, os minerais, os animais, toda a atmosfera, o remédio necessário para ser colocado nesta água, e que todos aqueles que tomar dela possam sentir fortalecido do corpo material, mas principalmente da alma. A luz de Jesus possa parar cada um, fortalecendo espiritualmente, principalmente cada um de nós. Que a tua luz seja com todos, agora e sempre. Graças a Deus. Gente, nós agradecemos então a todos por essa participação, por essa contribuição, que todos estão contribuindo com esse pensamento, com essa energia. Agradecemos a presença de todos, ficamos muito felizes com essa presença e possamos continuar juntos por muito tempo. Que a paz e o amor do Cristo sejam com todos, que tenham uma ótima noite, uma ótima semana, muita paz.